Fala rapaziada, se você for novo no canal, se inscreve aí. Se você não deixou o like, deixa o seu like e comenta aí o que você está achando dessa obra. Tamo junto, valeu rapaziada. Começamos o capítulo em uma torre. Nessa torre aí, não é uma torre qualquer, é a torre mágica. E atualmente o nosso protagonista está sendo feito de rato de laboratório, ou seja, aquele velho experimento. Em seguida, o Pratinha está se preocupando com sua sanidade e também a sua vida. Mas antes disso tudo, ele quer saber por que isso está acontecendo. Vocês sabem muito bem, esse cara aí é o líder da torre, ou seja, o Mago Supremo. Ele está meio que fazendo tudo isso porque o Pratinha demonstrou um talento excepcional e ele, obviamente, ficou com inveja. Não só foi por causa disso, mas sim por causa de uma tese que o Pratinha fez. Ele foi capturado e depois disso daí só foi ladeira abaixo. Em seguida, o Pratinha está observando uma formiga e também se perguntando quando ele finalmente vai sair desse pesadelo. Logo em seguida, os camaradas não aliviou, continuou lá jogando tudo que eles tinham para experimentar no Pratinha e também fazendo outras coisas. Um cara deu um relatório, falou que já estava tudo ok e tal, e assim o mago mandou pegar ele e jogar ele na jaula, porque novamente a gente vai fazer isso. Em seguida, o Pratinha sentiu muita dor e ele ficou ali meio que recebendo um sermão do figurante. O figurante falou que não acabou ainda não, vai ter muito mais, meu querido talento, ou seja, meu talentinho. E ele ficou ali alisando o Pratinha lá, ele, e também ficou falando outras coisas, tipo, é só o começo, viu? Vai ter muito mais. Pratinha olhando para aquela formiga, querendo saber quando a sua liberdade finalmente vai ser alcançada. Aí o figurante olhou para a mesma direção e viu aquela formiga. E ele fez o quê? Nada, só pisou na formiga e falou o seguinte: você quer ser livre? Mas não, infelizmente você não vai ser livre não. Você vai apanhar muito, ainda vai ficar muito tempo aqui, viu? E em seguida falou várias outras coisas amigáveis e o Pratinha só olhando para a formiga e se perguntando por quê? Por que isso está acontecendo, hein? O que foi que eu fiz? E aí o cara só ficou tirando onda da cara dele. Então ele resolveu responder quando o Pratinha gritou bem alto: qual é o seu problema? Por que você está fazendo isso? Isso começou 15 anos atrás. Nessa torre mágica aí, o talento prevalece, mas nem quase todos. O Pratinha descobriu que ele tinha talento para a magia. Depois que ele descobriu essa tamanha façanha, ele finalmente foi aceito na escola mágica. Mas aí o Pratinha gostou da magia, então o cara entrou fundo nos livros, estudou e conseguiu ali fazer uma tese. Mas essa tese aí, cara, era a tese do ano. O cara descobriu ali vários feitos. Mas aí o professor que ele mostrou a tese perguntou se ele tinha mostrado essa tese para mais alguém. O Pratinha falou que não, só mostrou a ele. Então, adivinha, o professor foi lá, pegou a tese dele e falou que a tese era do professor. Logo em seguida, o Pratinha entrou no julgamento e todo mundo ali perguntou se ele tinha feito a tese ou não. Ele falou que fez a tese e o professor sumiu com a tese. E em seguida, o diretor da torre, obviamente, não aceitou essas palavrinhas mágicas. Mas ele já sabia que o Pratinha tinha feito a tese, então ele deixou um acordo. Mas que acordo? Bom, já que foi você que fez a tese, então significa que você sabe de muita coisa. Você é um cara muito inteligente, ou seja, trabalhe para mim. Ele pegou o Pratinha nesse momento desprevenido, jogou o maluco lá na jaula e fez ele fazer teses, fez ele fazer várias outras coisas, inclusive também fez ele de cobaia e várias outras coisas também. Testou produto novo, testou produto ali que os caras estavam querendo testar, mas não podia. O Pratinha foi exatamente a cobaia perfeita para fazer tudo isso. E em seguida a sua vida e sua rotina era exatamente isso: teste, cobaia, teste, cobaia, teste, cobaia. Ele passou o seu tempo todo assim, mas ele se perguntou qual seria o significado da sua vida se ele continuar vivendo assim. Ele fez uma promessa com sua amiga de infância. A sua amiga estava sempre do seu lado, inclusive a sua amiga
tem muito talento para magia. Mas no vai e vem, os dois estavam ali conversando e ela falou: que tal a gente se tornar mago, entendeu? É uma promessa. E nesse vai e vem o Pratinha fez a promessa, falou que ele ia também se tornar mago, mas a sua amiga saiu primeiro e assim que ele chegou, o seu destino não foi favorável, foi bem cruel. O Pratinha pensou que seria diferente, mas agora que ele acordou para a realidade, está tudo complicado. O cara tá preso, sendo rato de cobaia e também tá sofrendo horrores. Ele tá meio que desistindo de tudo. Sentou no canto e ficou ali meio que depressivo. Ele, rapaz, eu não aguento mais não. Ô Lula. Ô Lula, meu presidente. Está muito triste. Olhando para a formiga no chão, ele tava ali se perguntando se já chegou em seu limite. Eu não aguento mais. Mas aí a famosa da ilusão, quando o cara bate que tá desistindo, aquela motivação que sai lá do fundo apareceu e falou o seguinte: seu limite. Quem disse que esse é o seu limite? Você define o seu limite, ou seja, ultrapasse o seu limite. E Pratinha, você tem razão. Não posso desistir agora. Eu tenho que ultrapassar meu limite. Ele falou que vai ultrapassar o seu limite e agora bolou um plano. Mas o que exatamente ele vai fazer? Ele vai fazer meio que um símbolo ali. E esse símbolo, vocês sabem, né? Magia envolve símbolo ali. Quando envolve tudo isso aí, a magia é perigosa. Vai jogar tudo pelos ares aí. Inclusive, até ele também vai pelos ares. Mas ele falou que tá tudo bem, porque eu não me importo com isso. Ou seja, ele só quer destruir a torre junto com todo mundo que está na torre. Ele começou a fazer o seu voodoo mafu na magia e assim ele tinha terminado. E agora o seu plano vai entrar em prática. Ele não sabe se vai funcionar ou não, mas tanto faz, né? O importante é tentar. Depois disso daí, ele falou que vai botar o seu plano em prática. Agora voltando para a escola mágica, os caras também não é burro, né? Não pode deixar ele preso o tempo todo. Ele tem que sair, frequentar a aula, a limpar ali o chão um pouquinho e depois voltar. Protinha já sabe da sua rotina, inclusive ele não pode fugir, não sei porquê. Parece que os caras jogou uma magia nele ali ou coisa do tipo. Mas ele também falou que não queria fugir, já que ele não tem lugar para ir. Ou seja, o maluco só quer destruir tudo, pronto, e acabou. Mas nesse vai e vem apareceu a sua amiga de infância, e inclusive ela frequenta a mesma academia. Ela perguntou ali se estava tudo bem com ele e tal. Pra ti, não, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. E você, como é que está a vida aí como maga? E ela, não, tá tudo tranquilão. A sua amiga, ela tem uma quedinha por ele. Em seguida, ela falou que estava convidando ele para ir em tal festival ou coisa assim. Mas aí o Pratinha falou que não poderia sair agora, porque ele está muito ocupado. A sua amiga não convidou ele porque estava ali meio com segundas intenções, sim, porque queria passar um tempinho com ele. Mas o Pratinha falou que não, tava... agora não dá não, tô meio que ocupado. E ela falou, então tá tudo bem, né? Já que você não pode agora, a gente vai depois. Ela decidiu ir depois, então foi embora. Protinha mandou aquela famosa frase: você não sabe o que acontece aqui, então você não deveria se envolver. E também o que eu vou fazer é super perigoso. É melhor você não estar por perto. Em seguida, ele falou que a verdadeira natureza dessa torre ela não conhece nem um pouco e também nem deveria conhecer a verdade. E depois disso daí, nesse festival vai ter umas pessoas lá fazendo magia, etc, blá 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 blá. E o Pratinho está ali levando um lanche até um local, onde ele vai colocar o seu plano em prática. Assim que ele chegou no local, o maluco lá que fica guardando a sala de tesouros falou o seguinte: o que você veio fazer aqui? Bom, o diretor mandou eu vir para verificar a sala de tesouros. E assim, então tá bom, pode verificar lá, seu sem talento. Assim que o Pradinha falou muito obrigada, foi ironia, viu, o cara chamar ele de sem talento, porque ele tem muito talento. Assim que chegou lá na sala, ele abriu e ele finalmente falou: finalmente, o primeiro passo para meu grande plano está formado. E agora eles vão receber a dádiva divina dos ninja, o sol cruel. Bom, já diz o nome, né? Sala de tesouros, ou seja, é onde tinha o tesouro
mais boladão da torre. E o Protinha queria esse tesouro, ou seja, para que ele consiga utilizar em seus arcos inimigos no futuro, ou talvez o futuro próximo. Assim que ele observou aquele cajado na sua frente, um cajado super poderoso que tem um certo nível de segurança muito alto, mas o Pratinha falou que tá tudo bem. Ele consegue quebrar esse nível de segurança com facilidade, utilizando ali o seu próprio corpo e também a sua magia. Assim que ele utilizou o seu contrafeitiço, ele conseguiu ali quebrar, mas logo em seguida tinha dois camaradas ali trocando ideia a respeito de magia e também a respeito das conquistas no futuro. Mas aí alguém bateu na porta e adivinha quem era? Era o Protinho falando o seguinte: Yo, tem café aí pra mim também? E ele, não, tem café aqui não, meu parceiro, anda fora do local. O cara tirou onda, o Protinho só pegou ali o famoso acalma coração. E assim os caras ficou tirando onda, possivelmente do Protinho. Logo em seguida, só foi um vapor tramontina neles. O cara perdeu a cabeça e ele perguntou qual seria o significado disso tudo, hein, seu perdedor. Protinha mandou ele calar a boca, porque senão vai ter graves consequências, viu? E ele, do que você está falando? Oh, agora está se fazendo de bobo, né? Tudo que você fez comigo, inclusive, também. Você acha que isso ia ficar barato? E ele, do que você está falando? Cale sua boca, seu perdedor, e volte para a cela. Protinha invocou ali a sua contra-magia também e começou aquele velho X1. Mas o cara levou a pior, porque o Protinha tem talento no sangue e ele não tem nada. Assim que ele recebeu aquela velha pancada, ela partiu meu coração, ele ficou ali no chão, lamentando o ocorrido. Mas aí o Protinha falou que tá tudo bem, porque isso é só o começo, ou seja, vai vir coisa pior por aí. Ele perguntou quais são as suas últimas palavras, e ele, miojo, então dá-lhe, tome. E assim o cara foi de arrasta pra cima. Em seguida o Protinha agora estava chegando no lugar mais precioso da torre, o coração da torre, podemos dizer. Esse coração aí é o coração que protege a torre, podemos dizer. E agora chegou a hora do grande momento. O Protinha começou ali a tirar a sua camisa. Mas por que ele fez isso? Porque ele fez um círculo mágico em seu próprio corpo. Ele falou: quer descarregar a magia da torre, a magia que ele tem, ele quer descarregar tudo e mandar a torre pelos ares, não tá se importando com nada, ele só quer ver a destruição da torre, pronto, e acabou. Então ele começou a conjurar a sua magia mais poderosa que se encontra nesse momento. Com o cajado da sala de tesouros, ele invocou a sua magia e começou ali a utilizar a magia do coração também. Entre raios e trovões, a torre começou a brilhar. Parecia ali o famoso, aquele negócio lá do One Piece, as armas ancestrais. Começou a descer um raio de luz do sol e a luz simplesmente devastou a torre. O diretor da torre observou aquela luz de longe e pensou: o que foi que aconteceu? Assim que a torre foi destruída, Pradinha pensou também que ele tinha ido de Vasco, mas o cara ainda estava vivo. Com seu tesouro na mão, ele pensou que ia resistir mais, mas só foi um tiro e o negócio quebrou. Em seguida, o Protinha ficou ali totalmente acabado pelo fato dele ter feito parte da explosão. Mas agora o diretor da torre voltou voando e várias outras pessoas também da torre voltaram ali. Ele perguntou qual seria o significado disso tudo e quem foi o responsável por tudo isso. No meio da fumaça, o Protinha ficou falando o seguinte: ó, seu perdedor, mas aí o líder não deixou barato não, viu? Ele falou que vai capturar esse cara e fazer ele pagar por tudo. Mas aí o Protinha já tinha sumido na velocidade da luz e o líder perguntou: ei, aonde ele foi? O líder não sabia do círculo mágico. Ele se aproximou e viu aquele círculo mágico no chão de teletransporte. Ele, bem pé da vida, falou:
Esse cara que fez tudo isso, achem ele agora mesmo. Mesmo que ele esteja se transformado em uma formiga, em um animal, eu quero ele. Achem ele agora mesmo. Não deixem ele escapar. Gritando horrores, ele foi e mandou uma equipe de busca para achar Protinha. Nesse vai e vem, passou alguns dias lá, Protinha tava onde? Na água. O malucão tava totalmente acabado. Mas agora tudo mudou, o mundo girou. Brota no brilho do ponto. E assim o Protinha abriu seus olhos, olhou para a água olhou para ele, e ele se perguntou: o que foi que aconteceu? O meu rosto, meu corpo está totalmente reconstruído. Meu olho, meu cabelo, tá tudo mudado. Agora, o pai não está mais no Black. Agora nós está com o cabelo de Enzo. E o olho azul também, olho de Enzo. E o Protinha, o meu corpo foi reconstruído. Não sei como isso aconteceu. Se ele não sabe, imagina eu. Protinha falou que pode ter sido um efeito ali da reconstrução corporal, devido àquele símbolo que ele colocou em seu corpo. Ou talvez não. E o Protinha, observando tudo aquilo, ele finalmente entendeu. Eu destruí a torre, agora ninguém vai me reconhecer. Finalmente eu alcancei a famosa liberdade. Mas nem tudo acabou ainda não, viu? Porque o Pratinho, ele ainda quer a vingança. É, meu parceirão, ele quer a vingança, mas atualmente o seu poder não está no ápice do ápice, ou seja, ele vai dar um tempo, vai ali aumentar o seu poder, depois ele vai voltar e vai pegar o líder da torre. Ele falou que vai passar um tempinho aí só curtindo a liberdade, porque o cara tem que aproveitar também. Ninguém é de ferro. Inclusive, tinha um Goblin ali trabalhando tentando abrir uma caixa. E agora que o Pratinha se recuperou, ele tinha que fazer uns testes primeiro. Ele tem que saber o seu limite, ele tem que saber do que ele é capaz. E assim ele testou em um Goblin. O Goblin foi de vácuo muito rápido. O Pratinha percebeu que seu poder aumentou com essa reconstrução corporal. Mas ele ainda não está satisfeito. Ele quer mais, ele quer fazer testes. Inclusive, ele quer saber o seu próprio limite. Agora, já que ele quebrou o seu limite, ele não ficou muito feliz não, ele queria mais alguma coisa ali, tava faltando adrenalina. Ele percebeu que nessa caixa tinha umas coisas no chão, então, opa, significa que essa caixa foi arrastada até aqui. Utilizando a sua magia de rastreamento, ele poderia ali identificar da onde a caixa veio, e assim ele seguiu uma linha, e essa linha chegava até tal carruagem. Nessa carruagem aí, ele percebeu que tinha uma pessoa lá também gritando horrores. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu não sou pago para fazer tudo isso. O cara foi ali abatido pelos bandidos, mas em seguida só sobrou ele. Depois disso daí, apareceu um grupo de orcs e também goblins. Ou seja, o dia do cara tava melhor e aí melhorou. Os orcs foi lá, pegou os bandidos e surrou todo mundo. E adivinha quem ficou vivo? Ele, porque pegou a carruagem e deu fora o mais rápido possível. Mas isso não acabou ainda não, porque tem pessoas ainda atrás dele e orcs também. Ele bem nervoso, queria saber por quê, ele estava tão apressado que nem prestou atenção na estrada e acabou cometendo um erro básico. A carruagem meio que cravou ali a roda e caiu no chão, ele e a carruagem também. Desesperado, ele começou a chorar e ficou falando: eu não deveria ter saído de casa hoje. E ele, opa, o que é isso? O que meus olhos vê? Oh, uma floresta totalmente iluminada, em pleno dia. Muito obrigada. Mas aí quando ele percebeu que a luz era verde, o negócio deu ruim. Não era positivo, era negativo. E ele começou a se arrastar e chorar. E os orcs e os goblins começaram ali a gritar: comida, comida. E ele, ó, Lula, Lula. Bom, ele meio que foi salvo no meio da situação. Protinha formou ali um tipo de iglu e salvou a vida dele. E o Protinha, oh, cobaias, finalmente. Eu adoro esse nome, cobaias. Eu vou testar a minha magia em vocês, porque eu quero saber o meu limite. E agora a gente vai testar o fogo. Será que vai queimar muito ou será que vai queimar
pouco, testando a sua magia de fogo naqueles monstros. Ele bem feliz, querendo saber se o seu talento agora é muito bom ou eu sou o melhor na minha cabeça. Assim que ele sapecou fogo nos caras, ele ficou bem satisfeito, falando que tá pegando fogo, mas ainda não do jeito que eu quero. Ainda ficou um grandão lá. Ele, opa, calma, eu testei fogo e agora chegou a hora de testar outra coisa. Talvez pedra, fogo, gelo, raio. Ele falou que queria testar ali um pouco de cada, sem pressa. E o Protinha foi lá e testou mais fogo também, fogo, pedra, ar. E ele jogou foi tudo em cima dos caras. E os caras não sobrou um, foi todos tostados igualmente, viu, direitos iguais. Assim que ele sapecou fogo nos caras, ele ficou se perguntando se tava bom. Não tava bom não. Tava ruim ainda, pai exigente. Ele perguntou se o cara tava bem, porque ele poderia ali ter tostado também pelo Kalu. E assim apareceu um orc atrás dele. E o Protinho, opa, tem um vivo ainda. A gente só escutou aquele slap e aí brotou sangue do nada. Ninguém sabe de quem era. Suspense. Agora na carruagem, o cara tava falando que agradeceu muito pelo fato dele ter ajudado. O figurante agradecendo horrores pelo que o Protinha fez. Protinha, nossa, muito obrigada, mas será que você poderia calar a boca um segundo? Era isso que estava em seu pensamento, mas o Protinha não poderia falar em voz alta, porque senão ia dar muito ruim. Logo em seguida, o Protinha meio que, eu não aguento mais isso não. E agora a gente voltou um pouquinho no passado. Lembra daquela luta que aconteceu e tal? Todo mundo pensou que o Protinha tinha se machucado, mas ele não se machucou. Na verdade, ele aplicou seu poder e conseguiu derrotar aquele orc. Ele ficou muito feliz porque a sua reação foi muito rápida e também ficou ali conversando com aquele figurante um pouquinho a mais também. Ele ficou falando que tem um amigo e o seu amigo meio que mandou uma carta para ele, mas só que não sabia que a situação estava tão tensa assim nesse momento. Seu amigo tinha falado que no momento estava ali tendo bandidos e etc. E monstro também. Protinha meio que ele ignorou a existência do figurante e começou a falar dele mesmo. Tipo, perguntou ali qual seria o seu nome, qual seria o seu objetivo aqui. Protinha não poderia falar o seu nome verdadeiro, ou seja, ele começou uma nova identidade. Ele falou que o seu nome ali é Vesmut ou Vesdin, não sei. Assim que ele chegou no território, ele explicou tudo o que aconteceu e quem foi o cara que salvou a sua vida. E ele também ficou muito agradecido e ele resolveu trazer o Protinha na residência do seu amigo também. O cara falou que tá tudo bem, já que ele foi um cara que ajudou. O figurante, bem feliz, agradeceu pelo esforço que o Protinha teve que fazer para salvar o seu amigo. Mas aí o cara falou que o líder do local queria conversar com ele em particular. O Protinha, é claro que eu posso fazer isso, me leve até ele. Assim que o Protinha chegou no lugar onde o líder estava ali, meio que trocando uma ideia, ele agradeceu por tudo que ele fez e também por tudo que ele ainda vai fazer. Protinha, opa, do que você está falando? Bom, eu sei que você é um mago bem habilidoso e eu queria a sua ajuda para fazer um trabalho. Protinha, calma aí, cara, eu acabei de chegar e tu já tá me pedindo um favor. E ele, sim, mas é um favor que eu posso pagar também. Protinha, opa, me explica um pouco melhor. Tem uma aldeia aqui que aconteceu uma certa coisa e isso tá me deixando meio chateado, porque eu sou meio que o líder daqui, entendeu? Não posso deixar isso acontecer. E eu quero que você se junte à equipe que vai lá cuidar do negócio, problema. E eu quero que você faça parte. Inclusive eu vou pagar você muito bem. Você concorda ou não? Protinha obviamente concordou em fazer parte do grupo onde vai resolver esse problema. E vários cavaleiros ali também estavam presentes. Um cavaleiro falou que seria uma honra participar disso tudo. Inclusive, o cocheiro também estava no meio da bagunça.
E o cavaleiro estava ali conversando com o Pratinha a respeito de várias outras coisas. Mas o Pratinha meio que foi forçado a fazer tudo isso, então ele só calou a boca e deixou acontecer. Outras pessoas estão envolvidas também, tipo caçadores, aventureiros e etc. E um cavaleiro que é considerado ali uma pessoa bem habilidosa que carrega esse pingente, o Pratinha explicou o seguinte: eles são pessoas habilidosas que têm um combate corpo a corpo muito eficiente. Assim que eles estavam caminhando pela floresta, Pratinha perguntou se eles tinham ali a localização exata. O cavaleiro falou que tinha a localização exata, mas ele não sabe se vai ter problemas ou não. Pratinha falou que pode cuidar do resto se aparecer alguma coisa que envolve magia. E o cara meio que, esse maluco aí, ele é bolado, hein? E assim que o Pratinha balançou a sua mão, ele estava identificando se tinha círculos mágicos no local ou barreiras mágicas. E assim que ele balançou a mão, um círculo mágico gigante apareceu, uma barreira mágica. E todo mundo ali ficou meio que assustado, porque ninguém tinha percebido. Se eles entrassem em contato com o círculo mágico, ia dar muito ruim. Mas aí o Pratinha só balançou a sua mão novamente e falou que estava tudo bem. Ele quebrou o círculo mágico só com 2 dedos. E o cara meio que não acreditou, porque esse círculo mágico parecia ser bem perigoso. Mas o Pratinha só com 2 dedos abriu ali o Mar Vermelho. Em seguida, tinha ali também os aventureiros e os cavaleiros, que quase ninguém seria capaz de fazer isso. Mas por que isso tudo está acontecendo? Teve uns cavaleiros ali que meio que quebrou uma regra: não pode atacar os seus contratantes ou seus aventureiros também. E os caras quebrou essas regras aí, e o líder do local mandou também pegar esses caras no meio da batalha. Ou seja, os caras não tem pra onde voltar, não pode ficar aí por muito tempo, estão sendo caçados e agora foi a hora perfeita para atacar aqueles dois, já que o Lorde mandou pegar os 2 caras que estavam fazendo ali coisas erradas em seu território. Ele não poderia permitir isso. O cavaleiro falou que ia atacar agora, mas o Pratinha mandou ele ir esperar, porque ele tem um plano. E esse plano pode funcionar para ambas as partes. E o cara estava explicando também que ele tá cansado de fazer isso. Ter que caçar toda hora para comer é bem cansativo. E o seu amigo também falou que não estava curtindo mais esse estilo de vida. Mas na verdade é tudo culpa nossa, foi a gente que fez isso acontecer. Mas ele falou que estava tudo bem, é uma regra besta, não pode atacar os contratantes ou outros aventureiros. Mas ele ficou falando que o líder do local não vai deixar isso barato. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram atacados ali por bolas de chamas. E eles, opa, o que está acontecendo aqui? Uma emboscada? Depois disso daí só aconteceu uma explosão de bola de fogo, mas eles conseguiram ali se proteger, porque o seu amigo é um cavaleiro e também um mago. Logo em seguida, partiu para o ataque todo mundo que estava ali no comando. E aconteceu aquele velho X1 e também 3v1. O mago levou a pior, levou uma beiça na cara, quebrou o dente e tudo ali. O mago falou que a situação tá complicada, porque tem várias pessoas e a gente só é 2. Mas aí o seu amigo falou que ele levou a pior, porque também tem um mago do outro lado. E o Pratinha, se sua habilidade só é isso, infelizmente você tá fadado a fracassar. E ele, eu vou acabar com você. Mas aí o cavaleiro entrou no meio e falou que cavaleiro com cavaleiro e mago com mago. O figurante não gostou nem um pouco, ficou bem frustrado. Mas aí o cavaleiro mandou uma mensagem que o Lorde falou: eu vou acabar com vocês agora mesmo. E nesse vai e vem o X1 com o Pratinha também começou. Batalha de mago, né? Quem lança a magia mais rápido, quem consegue ali conjurar a magia mais poderosa. E em seguida o figurante falou que ele vai levar a pior, porque ele é muito experiente nesse combate de magos e etc. O Pratinha não falou muita coisa não, ele é um cara de poucas palavras, porque o talento tá no sangue. Se você não tem, infelizmente não tem. E assim começou aquele velho X1, invocando magias e poderosas, e quem ganhar, ganhou. E nesse vai e vem, Pratinha, depois de um X1, fez um buraco no chão, uma cratera. E o Pratinha perguntou se era só isso que ele tinha. Mas aí o figurante deixou bem claro, você é um cara bem poderoso, mas você não iria imaginar que você está lutando com um cara que é Rank 3. O Pratinha, o que é Rank 3? Ah não, mano,
Eu tinha esse rank aí quando eu era um bebê ainda. E o cara, para de brincadeira, pô. Agora eu vou conjurar a minha magia mais poderosa e você infelizmente vai acabar aqui. E agora? Adeus, seu fracassado. Ele invocou um bloco de gelo gigante lá. E o Pratinha, oxe, é só isso? Eu conseguia fazer isso dormindo ainda. E assim que ele lançou aquele bloco de gelo gigante em cima do Pratinha, ele ficou comemorando. Mas aí a sua comemoração não durou muito tempo não, porque o Pratinha conseguiu se defender. E ele perguntou novamente, é só isso que você consegue fazer? Esse é o seu melhor? Deixa eu te explicar, meu parceirão. Isso não funciona assim. Eu vou te mostrar como é que é. Ele fechou a sua mão e de repente aquele bloco gigante ficou em míseros pedaços. E o Pratinha segurou um pedaço em sua mão e perguntou se ele queria de volta. E ele, não quero de volta não, pode ficar. O Pratinha, não, eu insisto, pegue de volta o seu bloco de gelo. E ele, não. Eu enfrentei a pessoa errada, foi isso mesmo, eu Pratinha. Hoje só foi um dia ruim para você, meu amigo. Receba. E levou uma blocada de gelo ali no meio do corpo. E o Pratinha, bom, eu ganhei muita experiência lutando com você, então muito obrigada, viu, meu companheiro. Mas agora tem um grupo ali de orcs, sei lá que bicho é esse. Mas esse colar me deixou meio com... O que é isso, hein? O cara era um monstro desde o começo ou ele se transformou? Agora o Pratinha explicou basicamente como ele conseguiu fazer aquilo. Já que ele era uma cobaia lá quando estava preso, os caras meio que testou tudo nele. E o seu nível de poder não é um corpo normal, podemos dizer. O cara ali já se sobressaiu o corpo humano há muito tempo. Depois desses experimentos aí, o nosso Pratinha ganhou um certo poder obscuro, podemos dizer. Então o seu corpo não é normal. Ele pegou ali um cajado no chão, que era daquele mago. Ele perguntou se estava tudo bem pegar isso, porque não tem mais dono mesmo, o dono já foi de Vasco, então ele tá relutante se ele pode pegar ou não esse cajado. Mas aí foi que apareceu o seu companheiro de grupo e ele falou o seguinte, já cuidou de tudo aí, então pode deixar comigo. Ele falou que vai pegar o mago e vai levar de volta. E o Pratinha fez uma pergunta, ei, será que eu posso pegar isso? Tem algum problema? E ele, não tem problema não, o líder já falou. Tudo que você quiser você pode pegar, pode ser isso daí, pode ser outra coisa, o importante é você levar, tá tudo ok. O Pratinha meio que, o líder é um cara gente boa, né? Valeu, líder. Eu vou apoiar mais você, viu? Não, Lula. E o Pratinha, que felicidade, viu? Agora sim eu estou vendo vantagem. Agora que o Pratinha voltou para o seu grupo, o mago foi de Vasco e o outro lá foi capturado, ele já sabia, se ele voltar para o local lá, ele vai ir de Vasco, então não importa o que ele faça, ele tem que tentar fugir daqui. Em um momento que todo mundo ali abaixou a sua guarda, ele conseguiu derrubar os guardas que estavam lá perto dele e conseguiu se soltar. No meio disso tudo, ele bolou um plano. Primeiramente, ele vai pegar o cavaleiro e depois vai pegar o mago, dizendo ele que é mais fácil assim. Mas aí ele foi bater de frente, adivinha com quem? Logo com o velho experiente, 60 anos nas costas. E assim que ele começou a trocar uns golpes ali com o velho, ele percebeu que o velho é casca grossa, não vai conseguir ganhar dele com facilidade. Mas aí o velho simplesmente deixou ele atacar, porque assim ele conseguiu encurtar a distância e pegou ele desprevenido, jogando ele no chão com seu ataque. Depois disso daí, ele falou que não queria ir para o local, ou seja, ele vai ser executado lá mesmo. Ele ficou falando que não queria voltar, me solta. Mas aí o cavaleiro falou que ele está cometendo um grande engano. E ele perguntou como assim? Bom, na verdade tu não ia voltar não, tu ia de Vasco na estante. Agora mais exato, então receba a divindade do Deus. Clec. Ele recebeu uma na lata e o cavaleiro pediu desculpas pela cena. O Pratinha falou que tá tudo bem, tudo ok, mas o que agora a gente vai fazer com o restante do pessoal? Não, esse pessoal aí a gente vai ter que levar de volta porque eles vão ser julgados e depois vão ser executados, então tá tudo ok. Um camarada mandou ali levar o restante do pessoal, mas tinha um figurante que tava muito agoniado, ele tipo não queria voltar porque se ele voltar vai dar ruim, então eu vou tentar sair daqui e se salvar. Ele saiu correndo
pela floresta, entrou bem fundo na floresta. Mas aí o Protinha falou que não é seguro, porque eu tô sentindo uma sensação meio que estranha aqui dessa floresta. E ele perguntou: do que você está falando? Bom, tem um perigo aí. E o cara: opa, o que é isso mesmo, hein? Passou uma coisa voando aqui. De repente, o cara sentiu ali a sensação estranha e adivinha o que era? Sim, meu parceirão, alguém jogou uma coisa nele, mas ele conseguiu se defender. Adivinha, o fugitivo, a cabeça dele. E ele: rapaz, você tá doido, é a cabeça do cara. Nesse mesmo momento, tudo ficou escuro. Adivinha por quê? Até o Protinha falou que tava com uma sensação estranha. E era certeira. E meu parceirão, um orc gigante, tamanho de um prédio. E o Protinha analisou a situação e estava mais complicado, porque estava aparecendo mais goblins, mais orcs. E esse cara aí é muito difícil de lidar, porque ele é praticamente o líder. Lembra do verdinho lá que o Protinha lutou anteriormente? Sim, ele teve uma grande dificuldade, porque ele aplicou o golpe e o cara se levantou. Ele aplicou o golpe e o cara se levantou. Só quando ele creu na cabeça dele que ele parou. E assim o líder deu o sinal e mandou ali os orcs, os goblins atacarem todos. O líder mandou ali os cavaleiros se preparar, porque eles vão lutar. Mas aí o líder meio que vacilou, abaixou a sua guarda. Ele ia receber um pisão do líder nesse exato momento, mas aí slap, facada no pé, ele conseguiu sair daquela situação na velocidade da luz. Logo em seguida, ele partiu para cima do orc, atacando ele, mas o orc não sentiu muito dano não, viu? Parecia que ele estava ali de boa, plenamente bem. E o líder pensou que tinha derrotado o orc nesse exato momento, mas aí o orc só ficou rindo e falando: ele pegou seu companheiro Goblin e ele: me solta, me solta, me solta. E ele: não, vem cá, meu rango. Ele comeu seu companheiro. Assim a sua regeneração foi muito mais rápido comendo o seu próprio companheiro. Ele se regenerou por completo. E agora a gente entendeu o corpo dele como funciona. E até o Protinha ficou ali meio que: oh, o maluco tá comendo a própria espécie só porque ele quer se regenerar e ganhar da gente. Estratégia, né? E assim por diante, a situação foi ficando complicada, porque eles atacavam, ele ia lá e pegava o companheiro dele e comia, e ficava nesse loop aí por um bom e longo tempo. Mas aí o orc resolveu atacar o seu companheiro. Ele jogou a sua espada gigante. O seu companheiro ali tentou se defender a tempo, mas a espada gigante do orc, meu parceiro, pesava uma tonelada. A espada dele fraquinha, velha, não ia aguentar por muito tempo e se quebrou. Assim que a sua espada se quebrou, a barreira da proteção já foi. Ele arrastou ali o cara pelo longo tempo e ele foi ali se despedaçando com o decorrer da história. Logo em seguida, o seu companheiro perguntou o que a gente vai fazer agora, porque o cara é super forte. E enquanto ele falava, o orc resolveu atacar ele. E ele: não, dessa vez não, eu vou tentar parar. Ele tentou parar a mão do orc, mas aí não adiantou muita coisa não, porque a pele do cara parecia titânio, bem duro mesmo. E ele: rapaz, agora a situação tá complicada, vou receber aqui uma palmada de mosquito. E ele: eu vou de Vasco. Mas aí o Protinha interviu na luta jogando uma pedra gigante. Falou o seguinte: olha, calma, meu pequeno gafanhoto, eu tenho um plano. E ele perguntou qual plano seria esse. E o Protinha: olha, tu chama a atenção dele, que eu vou conjurar uma magia aqui. Ele: tá maluco chamar a atenção dele? Nem aqui, nem na China que eu vou conseguir. Protinha, dá seu jeito aí. Ele: rapaz, não me deixe desse jeito não, me ajude por favor. Protinha: não, dá seu jeito aí que eu vou conjurar a magia agora mesmo. Ele tem a magia de regeneração, ou seja, a gente tem que limitar os seus passos e destruir também os seus companheiros ao mesmo tempo. Então só tem uma magia. Eu sou um cara que gosta de quebrar limites, e agora chegou o grande momento para quebrar o meu limite. Conjurando a sua magia de nível superior, já que ele é um mago que tem um rank mais de 3, ele conjurou uma magia super poderosa. E essa magia ia permitir que ele fizesse um buraco ao redor de todos ali que estavam perto dele.
todo mundo ficou se tremendo de medo. O cavaleiro mandou todo mundo se juntar perto dele para que nada aconteça com seus amigos que estavam lá. E assim ele se juntou e fez o que ele prometeu. Uma cratera foi criada ao redor do grupo e os goblins e os orcs foram caindo nesse buraco. E nesse vai e vem também o líder caiu em cima dos seus próprios companheiros. E o Pratinha, bem de longe, bem satisfeito com o seu resultado, ele invocou ali também o Sol Maior para jogar em seu inimigo. Essa magia de rank 3 vai evaporizar praticamente todos que estavam lá embaixo. E o Pratinha bem feliz, o seu companheiro também bem feliz, pensando que finalmente acabou. E até o Pratinha também estava comemorando, tipo, foi muito difícil. E o Pratinha, finalmente descansar. Mas aí a reviravolta da história, ele escutou um barulho. Eu estou aqui ainda, Optimus Prime. Ixi, o orc estava perfeitamente bem e comendo seus próprios companheiros. O figurante perguntou: e agora o que a gente vai fazer? Pratinha: bom, já que não tem solução, a gente vai ter que acabar com seus companheiros e aí a gente vai finalizar ele com sucesso. Utilizando a sua magia de água, ele conseguiu ali jogar água. E ele falou que tem que resolver esse problema ele mesmo, descendo lá embaixo. E o seu companheiro perguntou se estava tudo bem. O Pratinha: não, tá tudo bem, tá tudo sobre controle. Assim que ele invocou a sua magia de gelo, já que ele tinha jogado água, ele começou a congelar todos que estavam perto dele. É, meu parceiro, é uma estratégia, né? Assim ele congelou os orcs, assim ele também congelou ali os goblins também. E assim só sobrou o líder. O líder estava se preparando para atacar o Pratinha, mas aí o Pratinha se esquivou com sucesso. Ele falou o seguinte: agora que não tem mais alimento para a sua regeneração, agora ficou muito mais fácil cuidar de você. O orc levou a pior, porque os seus movimentos estavam ali congelados, mas o orc ficou com um sorriso no rosto, tipo: eu ainda vou pegar você. E o Pratinha: não, dessa vez não. Utilizando o cajado que ele meio que ganhou de recompensa, ele invocou a sua magia de nível alto e congelou aquele orc de uma vez. Então a subjugação desse monstro foi concluído com sucesso. Ele falou que foi fácil demais. Agora voltando para a Academia Mágica, tem agora os fofoqueiros, né, que tá ali no jornal lendo tudo que aconteceu com a Torre Mágica. E ele: eu já sabia que isso ia acontecer de uma vez, porque o cara tava ali meio que fazendo coisas erradas. Primeiramente, essa Torre Mágica aí, ela frequentava a amiga do Pratinha, mas ela não era da Torre Mágica dele, entendeu? E assim o cara ficou falando que eles estavam fazendo coisas erradas e etc. E em seguida, um cara tava fofocando, tipo, aqueles caras eram errados e etc. Mas aí adivinha quem apareceu? Um cara misterioso agarrou ali pela camisa dele e perguntou o seguinte: o que foi que aconteceu com a torre de lá? Me diga de uma vez. Vocês já sabem, né? Essa silhueta aí, pá, era a amiga do Pratinha. Ela, com seu olhar de raiva, perguntou o que foi que aconteceu. E ele: a torre foi destruída.